E assim eu ingressei no mercado de trabalho com formação em secretariado executivo, registro profissional, formalmente qualificada para atuar na função. Trabalhei numa empresa finlandesa por muitos anos. Durante a trajetória nessa empresa eu tive ótimos resultados, tive algumas promoções. Só que quando eu estava num determinado momento da minha carreira, eu tive problemas pessoais muito sérios, muito graves, que me impediram durante um período de entregar o resultado que a empresa esperava. E aí eu acabei sendo desligada da empresa. Nesse momento, a minha carreira e a minha autoconfiança sofreram um grande abalo, porque eu realmente não estava esperando por aquilo e eu fiquei extremamente desanimada, questionando a minha capacidade, perdi completamente a minha autoestima e a minha autoconfiança enquanto secretária executiva. Nesse momento, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro problema que pode acontecer ao longo do percurso, que é você enfrentar desafios que vão fazer você questionar a sua capacidade, vão deixar a sua autoestima abalada, vão fazer você perder o orgulho por aquilo que você faz. E é muito importante você, tanto estudante quanto profissional, não deixarem que esses episódios definam quem é você. Eles definem uma situação específica e não quem é você. É muito importante a gente se lembrar que o profissional de secretariado é um profissional que tem realizado grandes conquistas ao longo do tempo. O profissional de secretariado, ele saiu daquela era da Idade Média, passou a ser apontado como um profissional que indica status para aqueles executivos que têm secretária, depois ele passou a ser gestor das suas próprias tarefas, depois ele passou a ser consultor de algumas áreas dentro da sua empresa e hoje em dia ele é um empreendedor. Então, motivos não faltam para o profissional de secretariado sentir orgulho da sua atuação. Isso aconteceu comigo naquele momento. Eu precisei respirar fundo, recobrar o ânimo, pegar impulso e continuar de novo. E esse momento de vida me lembra muito de uma metáfora contada no livro do Leonardo Boff, que é A Águia e a Galinha. O Leonardo Boff, ele se inspirou numa história contada pelo James A. Gray, que é um político de Gana, e ele contou pela primeira vez essa história num discurso político para motivar o povo de Gana a sentir orgulho da sua cultura, né? Porque pela colonização que eles sofreram, eles começaram a perder a identidade. Nessa lenda, o Leonardo Boff conta que um fazendeiro estava uma vez passeando pela floresta ali ao lado da sua propriedade e viu um ninho caído no chão, era um ninho de uma ave. Ele, a princípio, não identificou o que a ave era, se aproximou, achou até que ela estava morta, mas viu que era uma águia e resolveu levá-la para casa, né, para cuidar do bichinho e tal. Ela não enxergava, não conseguia comer, não emitia nenhum ruído. E ele foi cuidando dessa ave, viu que ela era uma águia, ela começou a melhorar, começou a responder aos tratamentos, começou a enxergar novamente, começou a emitir ruídos. E ele não tinha um lugar muito apropriado para colocar essa águia, colocou essa águia junto com as galinhas, né, no seu galinheiro. E assim a águia cresceu entre as galinhas e começou a se comportar como o quê? Como uma galinha. Né? Ela começou a ciscar, começou a bicar o chão e nunca levantou um voo. Né? Ela não cacarejava, mas ela também não emitia nenhum outro ruído familiar às águias. Né? Porém, ela observava águias que revoavam ali por cima daquele galinheiro com muita atenção. Um belo dia, né? Os anos passaram, um belo dia, esse fazendeiro recebeu a visita de um biólogo e esse biólogo, visitando as instalações, né, daquela fazenda, viu aquela águia e falou para aquele fazendeiro, olha só, aquele animal que você tem ali, ele não é uma galinha, né? Ele é uma águia, ela é a rainha das aves. E o fazendeiro falou assim, olha, ela até pode ter sido uma águia quando nasceu, mas hoje ela é uma galinha. Ela se comporta como galinha, ela se alimenta como galinha, ela é uma galinha. E o biólogo ficou inconformado com aquela conversa e resolveu provar para o fazendeiro que a águiazinha ainda era uma águia, ainda existia uma águia dentro daquela ave, né? E aí ele pediu ao fazendeiro que deixasse fazer um teste, colocou a águia no seu braço, esticou o braço e disse assim, águia, você é a rainha das aves, você é a rainha das alturas, voe.
E a águia olhou para o chão, viu ali as amiguinhas, né, as suas amigas galinhas, até ensaiou um voo, mas pousou junto às galinhas e continuou a ciscar o chão e a bicar aquelas migalhinhas que jogam para as galinhas, né? O biólogo continuou inconformado com essa história, pediu para fazer um segundo teste, foram para o telhado da casa, né? Mais uma vez, ele fez o mesmo teste, segurou a águia no braço, deu o comando. Águia, você é a rainha das aves, você é a senhora dos céus, voe. E a águia, mais uma vez, até abriu suas asas, levantou o voo, pairou um pouco e pousou junto das galinhas. O fazendeiro, a essa altura, já estava todo orgulhoso, né? Tô te falando que daí não sai nada, que isso aí é uma galinha. E aí o biólogo pediu a ele que fizesse um terceiro teste. E dessa vez, eles pegaram o carro, pegaram aquela águia, foram lá para cima das montanhas, né? O biólogo se lembrou que a águia é um animal que tem um contato muito intrínseco, muito pessoal com o sol. E aí, nos primeiros raios da manhã, o céu estava lindo, azul, ele segurou a águia em seu braço na direção do sol e fez com que os olhos dela apontassem para o sol. A claridade invadiu os olhos daquela águia. Ela arregalou os olhos, soltou um ruído comum das águias, abriu as suas asas e pairou e levantou o voo e ganhou os céus e nunca mais voltou, nunca mais se viu aquela águia. Por quê? Dentro daquele animal existe uma águia. Assim é o profissional de secretariado. Nós não podemos deixar nos abater por estereótipos, por, enfim, situações que façam com que a gente questione a nossa confiança. A gente não pode se abater diante dessas dificuldades, né? Recentemente, a Unicinos, na verdade, não tão recentemente assim, em 2007, a Unicinos ela conduziu uma pesquisa entre os homens para identificar motivos que afastavam o público masculino do secretariado. E um deles foi justamente o fato do secretariado ser associado a tarefas sob demanda, a tarefas pouco ou nada estratégicas dentro da organização. E a gente sabe que não é por aí. Hoje em dia, o profissional de secretariado é muitas vezes o braço direito do seu executivo. Por trás de um grande executivo sempre tem um profissional de secretariado executando muito bem as suas tarefas, fazendo com que aquele executivo tenha tempo para focar no core business da empresa. Esse é o papel da gente, é um deles, né? Mas eu acredito, inclusive, que esse seja o principal deles. Eu acho que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Nós somos aqueles que dão condições dos nossos gestores focarem no business da empresa. Então, nada de questionar a sua competência, nada de questionar a sua confiança, porque nós estamos aqui para crescer, nós somos águias, nós ganhamos os céus, basta que acreditemos nos nossos potenciais.